coisas aí que depois eu posso até falar em relação ao que o Nova Iguaçu tem hoje, né? Atualmente. Pode passar, por favor? Bem, o que é o PNLP? Plano Municipal do Livro, Leitura, Literatura e Biblioteca de Belford Roxo, né? A proposta é discutir junto à sociedade civil de Belford Roxo o plano municipal de leitura que possa aumentar o nível de leitura e letramento, né, na nossa cidade, né? Pode passar? O plano visa, a proposta do plano, né? Visa chamar a atenção das autoridades, sociedade civil em geral, ONGs, clubes, instituições religiosas, associações de moradores, etc. Por favor. Mapear dentro do município. É bom fazer um mapeamento do que tem, do que não tem. É aconselhável fazer isso. Eu coloquei ali na proposta de mapear dentro do município. Tem bibliotecas, pontos de leitura, espaço de leitura, centro de documentação e memória, espaço de estudos e leitura, né? São coisas, são coisas semelhantes, porque a definição de biblioteca, se eu vou falar aqui, eu vou ficar mais de meia hora falando. Tem que a definição de uma biblioteca. Mas enfim, são bibliotecas e coisas coexistentes e coerentes em relação à leitura, né? É bom mapear e saber, né, o que nós temos. Pode passar, por favor? Questão do plano de bibliotecários, né? Que nós bibliotecários, nós temos uma profissão que é regulamentada, oficializada, né? Eu coloquei ali que nós podemos trabalhar em centro de biblioteca, centro de informação, documentação, centro de documentação e memória. A profissão é regulamentada, né? E aqui o número da lei, do artigo 62, é obrigatória a contratação de profissional bibliotecário, ou seja, teoricamente falando, toda biblioteca é obrigada a ter um bibliotecário, né? Mas na prática a gente sabe como é que é, né? Mas enfim, passa por favor. Eu botei ali mais ou menos a cadeia do livro, que seria a proposta de cadeia do livro, o seu conglomerado geral. O que seria isso? Botei aqui cadeia do livro, vamos lá, profissionais, bibliotecários, professores, pedagogos, mediadores de leitura, clube da leitura, essa palavra que está muito em voga agora, que é biblioterapia, né? Usar o livro como uma arte terapêutica, etc, etc. Aí dentro da cadeia do livro também, os profissionais, palhaçaria, né? Conta uma história infantil, aí faz uma palhaçaria para as crianças e tal. A galera do EJA, né? Também está muito em voga da leitura, o aumento da leitura. Pesquisadores, né, da parte epistemológica, pesquisa científica, ou sobre o município, ou sempre outros assuntos. Contadores de histórias e histórias, né? Botei histórias e histórias, né? Interessante, né? E na formação de leitores. Pode passar, por favor. Botei ali o plano municipal da leitura e pessoas com deficiência. Eu botei aqui uma proposta, né? Em síntese, claro. Questão do braille, pessoas cegas ou baixa visão. Audiolivro, que estão sendo muito usados, né? Esses audiolivros eu conselho para pessoas com deficiência. A pessoa pode até ter a curiosidade de usar, mas é específico para pessoas com deficiência. A questão da Libra, né? Instalação de softwares, que é o Balaboca ou DOSBox, que são softwares utilizados para leitura, que você copia e cola um texto, ou uma parte do livro, ou o livro todo. Você cola e copia dentro do software, ele vai te dar o privilégio de você ouvir o que está descrito no livro, na parte escrita. Vocês estão sendo claros. Tem só esse não, tem mais. Tá? Tem mais aparatos tecnológicos aí que podem dar um suporte para as pessoas com deficiência. Tem a ABNT 9050, acessibilidade de edificações imobiliárias, espaços e equipamentos. Isso aqui está acesso aberto na internet, tá? Se você botar essa sigla aqui, ABNT Caixa Alta 9050, você vai ter disposto lá tudo o que essa regulamentação da ABNT aconselha a fazer em relação ao espaço de cultura, e bibliotecas, etc. Passa, por favor. Inclusão das literaturas, eu falei aqui de manhã, mas eu vou reforçar porque está dentro do contexto do plano. Seu plano público, que visa as questões de demandas públicas dentro de um município, né? Você tem que militar, lutar por essa inclusão dessas literaturas que eu coloquei aqui, ó, LGBTQIA+, literatura negra, cigana, mulheres, indígenas, quilombolas, literatura de Belford Roxo, literatura da Baixada Fluminense. Pode passar, por favor?
Botei ali o BMLB, biblioteconomia e bibliotecas. Aí eu botei aqui três aspectos principais, ao meu ver. Cultura, educação e saúde. Pode passar, por favor? Aí vamos lá, cultura, parte da cultura, tá? Cultura. Biblioteca pública, biblioteca comunitária, biblioteca popular, pontos de leitura, espaços literários, espaços de leitura, saraus, eventos literários, eventos macros de literatura, comparando-se, por exemplo, a Bienal, fazer um evento macro, né? Seria uma boa dentro do município. Tem que fomento, mas enfim. Pode passar? Faz parte. Faz parte. A parte agora da educação. Eu coloquei aqui bibliotecas escolares. É bom vocês darem uma consultada nessa lei aqui, tá? E precisa só digitar na internet para acesso a saber. PDF, vocês vão ter direito a dar uma leitura sobre a lei 12.244 de 2010, sobre bibliotecas, né, públicas e privadas, sobre o fomento, sobre a obrigatoriedade de ter bibliotecário, etc. E botei aqui universalização. Botei aqui 2020 e 2024 prorrogado para 2028, ou seja, essa lei aqui, que está vigente há algum tempo, deveria ter sido concluída na prática em 2020, não foi? 2024 já chegou a essa conclusão que não concluiu, esse dado aqui é bem recente, está tendo privilégio, ou uma desgraça, não sei se é um privilégio, se não é um paradoxo, né? Estou em primeira mão sabendo, uma fonte confiável, que 2024 já não vai cumprir e já vai colocada para 2028, mas enfim, não sei se isso é bom ou ruim, estou em primeira mão sabendo disso, que já foi prorrogado, né? Mas enfim. A implementação da parte educacional, né? Vamos lá, parte educacional. Estamos na parte educacional. Cursos preparatórios, centro de pesquisa, pré-vestibulares. Ou seja, a biblioteca está aí para poder fazer o nosso papel, né? Dentro desse contexto, dentro desses locais. Pode passar, por favor? Eu botei aqui o plano dentro do contexto da saúde. Eu botei aqui, ó, o complexo hospitalar do Parque dos Ferreiros de Belfort Roxo. Vocês conhecem? Já ouviram falar? Então, tem um complexo hospitalar lá. Não poderia botar uma biblioteca lá? Oi? Não poderia colocar uma biblioteca lá? Por exemplo, ó, pesquisa científica na área da saúde. O INCA tem biblioteca, o FJ tem. Universidade de Engenharia Hídrica de Belfort Roxo. Pode ser também? Pode ser. O patrono daqui o patrono é do segmento, né, que é Raimundo Teixeira. Seria interessante uma universidade de pesquisa de engenharia hídrica. Eu vou ter aqui, ó, curso de aperfeiçoamento, médicos, enfermeiros, técnico de enfermagem, faxineiro também, porque faxineiro ele lida com a higienização local, antibactericida, por exemplo, eles têm curso de formação para poder lidar no hospital. Ele não chega no hospital limpando, não. Ele tem um curso de formação para poder atuar no hospital. Eu já trabalhei no hospital, eu sei o que eu estou falando. Então, trabalhei quase 10 anos em manicômio, pô. Então eu sei mais ou menos como é que atua. Então já sabe como é que funciona o Belfort Roxo. Já está no clima. Leitura para pacientes. Você pode fazer uma formação de leitura para paciente, a pessoa lê o livro da pessoa doente. Legal. Né? Paciente, leitor, o paciente querer ler algum tipo de livro dentro do contexto médico liberal, o paciente pode ler, porque às vezes não pode. Se o paciente pode ler aqui um livro e tal, a gente leva, a gente tenta buscar um livro que ele queira ler, legal, goste de ler, entendeu? Pode passar, por favor? Na parte da educação aqui, eu botei aqui nossos polos que podem ajudar nessa empreitada. Não sei se isso aqui está atualizado, mas a gente vai discutir juntos essa questão. Eu botei aqui a Baia, botei aqui a Lubrizol, Degás aqui, Roxo, Polo CEDERJ, IFRJ e Uniabel. A gente dialogar com esses atores e atrizes, né? Seria bom, ótimo, né? Não sei. Pode passar, por favor? Processo de construção. Eu queria que vocês depois pesquisarem na internet. O PNLL, que é o Plano Nacional do Livro e Leitura do Governo Federal, está em PDF, acesso aberto. E a PELB, né? Eu participei do GT da PELB. Então, um blog aí e tal, mas enfim, assunto que vai dar pano para manga. Foi a construção do Plano Estadual do Livro e Leitura, Literatura e Biblioteca do Estado do Rio. Que foi aprovado, depois subiu com o documento, na prática não saiu nada, um imbróglio aí danado. Mas vamos lá. Próximo, por favor. Processo de construção, né? Escrever um plano. Escrever o plano, né?
apresentar para a Câmara de Vereadores de Belford Roxo, assinatura do prefeito para aprovação. Aí eu botei 2 parâmetros em vermelho, propositalmente. Eu botei aqui em vermelho, não fazer por decreto e não fazer por portaria. Por que eu botei isso aqui? Por causa da questão financeira. Por causa da questão financeira, porque se entra por portaria, por decreto, geralmente, eventualmente, vai ficar o elefante branco em Nova Iguaçu. Me desculpe se tem um de Nova Iguaçu aqui. O plano está aprovado, mas na prática não tem dinheiro. Não tem nenhum dinheiro específico. É aquilo que eu estava conversando contigo. Não adianta criar uma instituição se não tem sustentabilidade para ela. É o elefante branco. Porque a lei, eles têm a lei. Uhum. E outros municípios aí também tem. E não tem fomento, entendeu? Boa tarde. Não tem fomento. Então quer dizer, não, nós temos uma lei aqui, mas cadê a grana? Vai fazer como? É isso aí. Sem dinheiro, fica bem difícil, né? Fica bem complicado. Aí eu botei aqui em vermelho propositalmente, não fazer por decreto nem fazer por portaria. Todo esse processo da escrita do plano, Câmara de Vereadores e assinatura do prefeito. Pronto. Na teoria é bonito, né? Está até lindo ali, né? Mas na prática você sabe como é que é, né? Vamos passar para o próximo aqui, por favor. Processo de construção, questões orçamentárias. Eu botei aqui LDO, LOA e PPA. Você sabe o que é isso aqui? Alguém sabe? Alguém pode ajudar a responder aí? Plano plurianual. Outra lei de diretrizes orçamentárias, LDO. É bom a gente ficar, independente do município que você reside, e claro, o nosso aqui é Belford Roxo, mas é sempre bom a gente ficar ligado nisso aqui, nessas diretrizes. Porque a gente fica ciente de onde vai o dinheiro, né? Quanto vai ser arrecadado, quanto vai ser gastado, o ano que vai ser gastado, quanto tempo que vai ser gastado, o valor. Toda a questão orçamentária envolve essas 3 ciclos que eu coloquei aqui. Passa, por favor. Botei a questão orçamentária, vou primeiro explicitar a LDO, né? Que a Lei de Diretrizes Orçamentárias estabelece as regras para a elaboração da lei orçamentária anual do ano seguinte. Pode passar, por favor. A LOA, Lei Orçamentária Anual, é o planejamento que indica quando e onde gastar o dinheiro público no período de um ano, com base no valor total arrecadado pelos impostos. O Poder Executivo é o autor da proposta e o Poder Legislativo precisa transformá-la em lei, ou seja, tem um diálogo aí entre o Executivo e o Legislativo, né? Nessa questão orçamentária, né? Que teoricamente deveria dialogar e aprovar, né? Mas, né? Sejamos francos aqui, não é bem assim na prática, né? Vamos lá, pode passar, por favor. E o PPA, que é o Plano Plurianual. Pode passar, por favor. Eu botei aqui, o PPA tem como os principais básicos: identificar claros os objetivos e prioridades do governo, identificar os órgãos gestores do programa e órgãos responsáveis pelas ações governamentais, realização dos propósitos da administração pública em programas, integração do orçamento, transparência, garantir LDO, LOA e PPA, para que na prática sempre orçamento para garantir que o Plano Municipal do Livro Leitura e Biblioteca de Belford Roxo não fique só na teoria ou só, lê aí para mim, Gil? Ou só papel. Ou seja, você, né, como Nova Iguaçu tem um plano, e, na minha opinião está só no papel, porque não tem questão orçamentária, aí fica assim um elefante branco. Pode passar, por favor? Aí já estamos aqui nas conclusões. PMLLD, DR, né, de Belford Roxo, tem como escopo, vamos lá. Proposta, né, uma síntese da proposta geral. Aumentar o letramento dentro do município, tornar-se uma cidade leitora, combater os índices de analfabetismo, crescimento dos números educacionais e culturais, aumento de IDH e aumento de crescimento turístico também. Porque as bibliotecas é um ponto turístico. Muita gente discorda, mas enfim. As bibliotecas, por exemplo, a Biblioteca Parque, eu não sei se é um ponto turístico ou de leitura, porque às vezes eu fico meio que a pessoa só vai lá ver, fica lá dentro e sai, não lê nada. Assim, é o direito da pessoa, não estou falando mal, pelo contrário, é o direito da pessoa. Mas é um ponto turístico também. E isso pode ser implementado em Belford Roxo como ponto turístico também. Verdade. Entendeu? Tem que ser já chama atenção, né? Você fazer um projeto arquitetônico bem elaborado, com arquitetos, né? Grupos de arquitetos bem, né? Eu acho que a linguagem da biblioteca de hoje, para hoje,
ela deveria mudar um pouco o formato dela na proposta para gerar atratividade para esse turismo, né? Que as bibliotecas de antes, elas por si só, ela fomentava o turismo interno e externo, por causa que não tinha a questão de internet, né? De smartphone como tem hoje. A linguagem mudou, mas tem como hoje a biblioteca ser formalizada pelos dias atuais, tem como. Mas todo o consenso cultural do município ou do estado, assim humildemente eu dizendo, ela deveria trazer uma proposta de atratividade, né? A contraproposta é a atratividade, porque o projeto já tem quando a pessoa já traz para a Câmara para poder ser legislado, né? Mas o que vai ser gerado de atratividade naquela proposta? E tem uma questão que eu não botei aqui, mas a gente estuda, né, na faculdade, sobre a questão de arquitetura, né? Layout, como deve ser, por exemplo, sala de leitura. Tecnicamente, a sala de leitura é um anexo à biblioteca. Porque a sala de leitura é onde você vai ler o livro, dentro do contexto da biblioteca. A gente estuda toda essa questão de lógica. Eu vou falar aqui, se eu vou falar aqui, eu vou ficar falando até amanhã. Verdade. Eu vou lá na sala de leitura. A sala de leitura é onde você está lendo o livro. Parte da assistência é separado. Questão de rampa para portadores de deficiência. Isso eu vou ficar falando. Luz, posicionamento de luz. Arquitetura isso, arquitetura aquilo. Uma coisa puxa a outra, né? Mas é bom você ter abordado e ter acrescentado essa parte. Os Estados Unidos, falando lá de fora um pouco, né? Eles fizeram um filme, ao contrário da biblioteca, que é um museu, né? Que fizeram até uma noite no museu, né? Para poder enfatizar essa falta de vontade do povo ir no museu. Depois que foi esse filme, o povo entendeu que o museu não é só um museu, ela pode ser uma coisa lúdica, mas que envolve a criança e o jovem. É o que está faltando hoje nas bibliotecas nacionais, e a gente tem muita coisa sobre isso. A gente pode exaltar isso. Tanto que os próprios artistas podem fazer algo. No Japão, eles botaram pessoas de cosplay, porque a maioria da questão literária lá também vem não só lá de trás da originalidade deles, mas da atualidade da questão dos mangás, né? Dos animes. Sim. Então tem um certo tipo de animação e um compromisso com o artista local de lá. É o que falta nas bibliotecas de hoje, né? Pode perguntar. Fica à vontade. Eu acho que está muito engessado ainda. A questão não precisa não, tranquilo. Eu acho que está muito engessado essa ideia de o que é biblioteca. Sabe? A gente está há tanto tempo tentando fazer uma outra coisa que não sai. Então, assim, a biblioteca ela deveria ser um lugar aonde todos pudessem chegar. Até a ideia de biblioteca, as pessoas às vezes não sabem que ali aquele lugar é uma biblioteca. Até mesmo a proposta. A proposta, até mesmo o espaço não mostra às vezes que é uma biblioteca. Você passa em frente várias vezes e você não sabe que é uma biblioteca. Aqui, a biblioteca parque, quando a gente para pensar na biblioteca parque, é uma coisa muito louca. Porque o nome já tem um ênfase, né? Parque, já tem um ênfase. Você chega naquele território, ele não é simplesmente um espaço de leitura. Ele envolve. Ele é um espaço que ele abraça o ele povo. envolve. Lá você vai encontrar exposição. Se você quer assistir um filme, você tem uma sala para você levar o teu grupo para assistir um vídeo, né? Então assim, eles dão todo um suporte. E eu acho que além de ter, é um espaço público. Não, e público. Porque a secretaria funciona, a sede da SESEC funciona lá. Sabe? A sede do Unipac, que é a diretoria, funciona lá. Sim. Então, para além de uma biblioteca, a biblioteca parque, ela é um conjunto de funcionalidade que funciona como espaço. Além da biblioteca em si. Mas, Gil, eu frequentei uma biblioteca na Praça Seca. Uma biblioteca do estado do Rio, né? E era uma dinâmica assim, a galera tinha uma dinâmica muito boa, que ao mesmo tempo que você podia sentar lá para fazer as suas leituras, você podia levar livro para casa. Eles tinham sorteios de quem lia mais livro, quem via, quem pegava. Sempre estava fazendo uma atividade, toda semana tinha uma atividade diferente na biblioteca. Aí. Justamente para quê? Para fazer com que a comunidade envolver, se envolva. Ver a comunidade, o que você tem pra gente, né? E envolver a comunidade. E isso são coisas que a gente não vê em outros espaços. A gente está falando de Rio? Não é só Rio, que a gente também tem biblioteca aqui na Baixada Fluminense, mas isso tem outras dinâmicas. Né? Então o legal
legal seria se a gente, se a galera pegasse as experiências positivas de outros espaços e adaptar para os... Agregasse e transformasse em uma linguagem nova. Outra coisa, só que aí vem a problemática toda, que a gente também precisa pensar. Será que o sistema ele quer isso? Mas aí que temos que pensar, o sistema não pode querer, mas nós queremos. Mas aí vem a questão toda, uma coisa que eu tenho batido muito na tecla. Nós precisamos ler e conhecer os nossos direitos. É por isso que estamos aqui hoje. Porque a galera, ela senta e espera que tudo aconteça. E não vai Então, acontecer. uma biblioteca, uma nova proposta hoje, Robson, na tua palestra, desculpa te Não, pode interromper. falar. O espaço aqui é democrático. É o quê? Essa nova linguagem de biblioteca, como o cara amigo que está falando, ela pode funcionar como um espaço totalmente sarau de conversação nos dias específicos, porque as pessoas vão absorver a leitura, vai gerar uma proposta, vai criar algo escrevendo e vai declamar, vai passar para terceiros. Pode ser um espaço também, tipo como eu falei com ele, do Café Pequeno, um espaço pequeno onde o pessoal pode chegar e fazer uma representação em cima daquela situação cênica. Então, a biblioteca deixou de ser aquela biblioteca fechada só por uma questão só de literária, de leitura, mas pode ser uma questão de inclusão, tá entendendo? De uma interatividade cultural e artística também, entendeu? É isso que a gente está faltando. E outro, o Bradford Roche fazendo isso, ele vai se transformar em quê? O exemplo, né, para o Estado e outros países e outros estados também. E a questão da biblioteca BAC, que foi um exemplo, né, copiado da Colômbia, né? Trago da Colômbia, lá de Medellín e tal, todo aquele contexto. Mas enfim, é um bom exemplo, né? E no contexto de época dizia-se que ia se espalhar por todo o estado do Rio de Janeiro, mas enfim, é uma história longa, né? Pois é, né? Ela ficou um tempo fechada, depois voltou a abrir de novo e enfim, acho que no começo, acho que estavam caminhando certinho, né? Depois questões políticas aí, coisas está aberta agora, tudo bem e tal, mas ainda faltam algumas coisas para serem implementadas e tal. Mas enfim, pode falar. Só de curiosidade, há um tempo atrás, a Secretaria fez um evento enorme ali no Campo de Santana, não sei se vocês chegaram a ver. Ali? Fizeram ali no Campo de Santana, integrando com a Biblioteca Parque, reformaram toda a fachada da biblioteca, que dando um novo gás à biblioteca. Mas aí acabou o evento, a biblioteca continuou ali largada, o entorno é um lixo da Biblioteca Parque, que não motiva ninguém a entrar naquele lugar. Então, assim, não adianta pensar muito no funcionamento interno da coisa. Tem que também ter essa sustentabilidade financeira também. Não falo nem financeira, porque a Secretaria tem dinheiro. Então, que está largando o fomento público aí para todo lugar. Então, dinheiro tem. Falta criar uma estrutura que viabilize a manutenção externa daquele espaço, juntamente com segurança e juntamente com a questão social. Porque a gente sabe que a maioria são moradores de rua que ficam aí, Mas às vezes e além de outras coisas. Às vezes a ideia não é bem... Porque quando você parar para ver, a gente precisamos pensar muito num espaço que seja agregador, num espaço onde todos se identifiquem e digam, eu vou entrar nesse lugar. Então, a própria Biblioteca Parque é isso, se você parar para ver. Né? Encontro de professores, ela tem espaços maravilhosos que estão sempre ocupados, porque se você quiser fazer um lançamento de livros, se você quiser fazer um sarau, o que você quiser fazer está aberto, sabe? E te dão toda uma aparelhagem, te dão todo um suporte, sabe? E aí é isso, né? Ou seja, é um espaço que é para todos, mas que nem todos sabem que é para todos. Você chega lá, você vê aquele paredão da recepção, pega a terceira, as pessoas no geral acabam não se confortáveis em estar naquele ambiente, não se sentem abraçados, se sentem muito abraçados de estarem naquele local. A ideia é essa, a ideia é que seja algo elitizado. É ser elitizado, não é ser popular, não é ser acessível para todo mundo. Enquanto a gente não tiver essa ideia de uma outra coisa, a gente não vai avançar. Porque as pessoas ainda têm uma ideia de biblioteca nacional
arcaica lá de trás, arcaica lá atrás. A gente tem que trazer a nossa proposta. E aí, a nossa proposta. A gente não chega em lugar nenhum, porque a ideia não é elitizar, né? Porque a leitura, ela tá difícil as pessoas fazerem leitura. Nós tivemos agora o processo da pandemia, né? Após a pandemia, a gente teve antes já um problema da dengue, né? A gente tem um monte de problema, a dengue está voltando, a gente tem um monte de problemas. E aí está a problemática toda, não é algo acolhedor, é algo pensado ainda lá atrás, né? Não querem colocar ainda nos espaços visíveis os materiais que dialogam com a realidade do espaço, né? Aí você vê, às vezes entra numa biblioteca, a biblioteca é totalmente autores, literatura inglesa, literatura francesa. Mas cadê a nossa história, a nossa identidade? A questão periférica, onde está as questões do negro, sustentabilidade, direitos, deveres. A galera... Hoje tem livrarias mais interessantes que e não só pela você pensa, não, mas a livraria não vai ser acolhedora porque ela quer vender. Não necessariamente. O pensamento de algumas livrarias, eles são tão mais voltados para a atualidade, para a realidade local do que frequenta esses espaços e proporciona esse acolhimento diferente da biblioteca. Um exemplo bem clássico, vai no CCBB, você vê as livrarias ali dentro do CCBB, óbvio que elas estão tentando comercializar o máximo possível, inclusive os autores que estão ali dentro, as exposições, às vezes tudo. Mas o ambiente é propício. Você vê logo nas vitrines uma diversidade de temáticas, de literatura, sabe? Que você não vê na biblioteca. Você já foi em bazar? Às vezes você chega no... Às vezes você chega num bazar, num espaço que está vendendo roupa, um monte de coisa que está vendendo livro, é uma outra pegada, a galera tem um acolhimento, a galera vem e conversa, olha, tem esse livro aqui, tem isso, é isso que a gente precisa ter, porque senão... Não vai para frente. Não vai. Ó, não estou falando por eles que eu vou falar aqui, correto? Temos aqui um possível parceiro que fez uma escavação na intervenção do Arco Metropolitano, que é o IAB, Instituto de Arqueologia Brasileira, conhece? Que aqui no Redentor é conceituado no mundo todo praticamente. Eu vou chegar lá, olha só. O IAB conseguiu cavar no Arco Metropolitano quase 55 mil peças barrocas e indígenas, que tem tudo a ver com a nossa africanidade. Então, dentro do que você disse, da temática que eu puxei no teu gancho, o museu, se fosse criado possível um museu, que estamos falando de questão utópica por enquanto, a gente já temos um pouco dessa bagagem, desse conteúdo para botar lá, trazendo a nossa identidade. E atribuir mais coisas ainda na questão contemporânea. Então, acho que precisamos pensar agora o que podemos fazer em Belfor Roxo, no nosso município, dentro da nossa proposta dessa nova biblioteca pelo cara amigo Robson trouxe aqui. É isso que a gente tem que pensar, em propostas novas. Eu sei que existe muito erro lá fora, vivemos numa história de paz americana, europeia, mas vivemos dentro de uma identidade, mesmo não reconhecida nacional, que é a brasileira. Temos que trazer isso. Temos aqui em Belfor Roxo, no nosso berço do reggae, como o cara amigo ali mencionou. O reggae aqui é a primeira proposta da música aqui no Rio de Janeiro. É aqui de Belfor Roxo. Temos muitos conteúdos bons que podem ser mencionados dessa proposta dessa biblioteca e da própria Secretaria aqui de Cultura de Belfor Roxo, Municipal de Belfor Roxo. A gente pode fazer isso. Agora temos que perguntar o que podemos fazer. Falar do erro dos outros já não é mais interessante. Falar do erro do passado já é interessante porque a gente não vai cometer o mesmo erro. Acabou, Zé Fininho e bola pra frente. Cansei. Não. Faz parte aí da discussão. Gente, só para esclarecer para o público, né, a gente teve que adiantar porque todo mundo foi meio da chuva, todo mundo embora, né? Foi meio da chuva, por isso que eu adianto. A questão não é a quantidade, é a qualidade. É a qualidade, sim, o pessoal ficou com medo da chuva e tal, mas enfim, vamos seguir. Bem, eu precipei aqui muita coisa, pode passar. Eu botei esse meme aqui, vocês estão dando para ver, não?
do Július, né, do personagem, né? O livro custa R$50, a biblioteca é de graça, né? De graça entre aspas, né? Ele paga imposto, né? Mas a proposta ali do Memê, né, é outra, né? Pode passar, por favor? Aí eu já termino, né? Agradecimentos, aí tem as referências aí relativizadas aí à apresentação. Bem, pessoal, alguma pergunta? Me desculpe ter adiantado, porque eu também estou nesse barco aí também. Barco literalmente falando, virou piada, né? Virou trocadilho, né? Barco. Olha, eu gostei. Fala, Deveria gerar mais reuniões, palestras aqui falando sobre isso. Olha, como eu te falei, não é a quantidade, é a qualidade. Todo mundo aqui falou são alibados, falaram dentro de uma consciência. Tem que se gerar, está de parabéns uma reunião como essa, para trazer propostas, né, novas propostas dentro dessa diretriz aí com norma, cara. Eu gostei. Eu queria comentar sobre a questão do PNLLB. É muito importante, a gente tem muitos autores da cidade que não são muito conhecidos, ou que não são conhecidos dentro da nossa própria cidade. Aqui a gente tem um exemplo. Né? Isso é um exemplo. Pois é. Aqui a gente tem outro exemplo. Você mesmo. A gente tem autores da nossa cidade que não são conhecidos na nossa cidade, mas são conhecidos por fora. Um outro exemplo é o Farik. O Farik tem livros de premiações internacionais e dentro da cidade ninguém conhece o Farik. Mas isso é o comum, né? Porque Sim. isso que é o legal. Vamos... Porque eu tenho que valorizar o que é de fora. Eu não tenho que Não, isso valorizar. não é legal. Não, mas a história, ela traz isso. Mas traz isso. Né? Mas eu falo nesse sentido, porque é importante desse plano municipal de trazer essa visibilidade, essa valorização para os autores locais, a gente pode fazer com que isso mude. A gente se transformou na cidade uma cidade leitora. Para mim é muito mais interessante ler um livro dele, que é meu vizinho, e saber eu conhecer o autor, do que eu ter que ir numa Bienal para conhecer o autor. Gera uma nova consciência. Por exemplo, É isso aí, pô. eu venho de muito longe, eu tenho que enfrentar uma fila gigantesca e conseguir um autógrafo de cara. Se o cara é meu vizinho, Não, e às vezes ele nem te dá um autógrafo. não te dá um autógrafo. Você vai ver de longe e falar, me veio, acabou. Depois eu vou o telefone e vou fazer uma matéria contigo. Eu tenho um autor local porque com a ativação, com a criação, né, e a execução do plano, isso faz com que fique mais popularizado. E puxando a brasa para esse âmbito da saúde que você trouxe, o complexo hospitalar do Parque de Ferreira, e ter uma biblioteca ali, é muito interessante pelo primeiro fato. Parte desse complexo é um hospital educativo. Então, o complexo é o hospital da mulher, o hospital educativo e uma unidade para o atendimento. Então, assim, essa proposta que o Robson traz, e quando você chegou, ele já tinha acabado de passar da parte dessa parte do centro da saúde. É uma proposta que ele traz, justamente porque grandes centros hospitalares de saúde têm suas bibliotecas, tanto para pesquisa científica, quanto também, você falou lá no início, falou bastante sobre a livroterapia. Então a gente tem uma biblioteca dentro de um complexo de saúde que trabalha, que vai ter um hospital só para o infantil, você tem a livroterapia para isso, não só para as crianças, para todos os pacientes de 3 hospitais, né, de complexo, e ainda mais especificamente para a criança, porque quando você trabalha primeira infância, ou segunda infância, que seja, você constrói adultos, constrói adolescentes e adultos melhores, mais interessados. Eu tenho certeza que todos nós não, mas outras pessoas que não tiveram talvez tanto acesso à leitura na infância, se tivessem tido um pouco mais de acesso, talvez como nós tenhamos tido, estariam mais engajadas com cultura, com educação, com a própria questão da literatura, etc. Então, assim, eu acho muito interessante você trazer isso, tanto para a questão científica da coisa, quanto para a questão tanto do lazer dessas crianças, desses pacientes em geral, quanto para a literatura. Mais alguma questão? É porque você não chegou atrasado, nós que nos adiantamos. Você não está atrasado. Nem o Johnny também não. Aí, Johnny. Bem, mais alguma dúvidas, algum questionamento? De novo, Nesse âmbito da educação, você colocou essas opções, né, de possíveis parceiros, né? É muito importante porque a BAE já produziu livros, materiais impressos sobre a própria história da cidade,
E é material de ótima qualidade, com pesquisadores muito bons. Sem contar que a Vale é a grande empresa do polo químico industrial e é a grande detentora de recursos da cidade, né? Então, assim, pensar em algo sem pensar em bairro dentro da cidade, você não está pensando grande, você está pensando talvez de forma muito micro ainda. E a Luvisual, o Degas é muito importante nesse processo também de educação do livro. Não sei se todo mundo sabe o que é o Degas aqui, sabe o que é o Degas? O Degas é um... Não sei onde ele está no localizado. Redentor. O Degas ele é um centro de reclusão de jovens infratores. Eu sei disso, a palavra foi da Luvisual Degas, é inclusão. Estava tentando não falar algo errado. Então, assim, levar isso para dentro do Degas é de uma importância absurda para transformar a realidade daqueles jovens que estão lá, né, e trazer uma nova mentalidade para o futuro pós-Degas. A gente não pode pensar que o Degas vai ser uma parcela da vida daqueles jovens, que eles vão sair dali e vão continuar naquela mesma vida, porque vão voltar para uma outra instância de segurança, né, de reclusão. O Degas tem que ser uma fase que mude a vida desses jovens. E a educação e a leitura vai ser fundamental nesse processo. O Polo Excelente, que hoje é a faculdade que ele tem aqui mais próxima, né, junto com o UFRJ, que agora vai ser construído, e o William Deus, que está passando por um processo também, né, de mudança, já passou, na verdade. Mas ainda assim é a maior instituição educacional dentro da cidade, o William Deus. A gente não pode fechar os olhos para o tamanho dessa instituição e a importância no contexto de décadas dentro da cidade. Então, assim, essas opções, obviamente, daria para incluir muitas outras opções aqui da educação. Mais cedo eu tinha falado também sobre as instituições religiosas, né? Em algum momento eu tinha falado também sobre instituições religiosas, fazer essas parcerias, né? E existe uma igreja aqui no centro de Botafogo hoje que ela tem uma biblioteca funcionando, que é muito interessante, né? Eu esqueci o nome ali, a biblioteca daquela igreja. Qual o nome daquela igreja ali? Tipo uma catedral ali que tem aqui em Belfort Roxo. Qual o nome dela? Não, ali não tem biblioteca. Ali tinha biblioteca. Tinha, mas não está funcionando. Sério? Tem biblioteca, tem, mas não funciona. Nenhum museu funciona. É a igreja de Belfort Roxo, não está funcionando. Essa eu estou falando é a primeira Batista Centro. É a primeira Batista Centro. Como também a casa do pai Sérgio, lá no Santo Centro, lá em Vila Velha, o Sérgio Conselho, dentro do centro dele, ele tem uma biblioteca ecumênica, sabe, voltada só para assuntos religiosos, mas que abrange o ecumenismo. Então, a gente precisa também criar esses vídeos com a educação para esses outros espaços, né? Que a gente conhece. E aí sim, a gente pensa em macro com essas grandes instituições, também para criar projetos, captar recursos, de ganhar apoio, suporte, material de apoio de trabalho e pensar isso dentro desses espaços menores, que às vezes tem um público já fiel e fixo ali, frequentador desses espaços, né? E às vezes não tem mais para onde expandir. E aí eu penso que é a importância dessas parcerias, nesses espaços, até para a gente fazer essa inclusão das literaturas, que a gente já falou isso desde o primeiro momento, né? A gente consegue esses espaços maiores e que tem um apoio, um suporte maior, eles vão ter mais opções de materiais para poder a gente ter acesso e garantir essa inclusão de literatura e essa diversidade literária que o Belfort Roxo tem muito grande, a Baixada tem, e a gente precisa difundir mais. Eu fico pensando o quanto potente seria se todas as secretarias tivessem todas as secretarias públicas, a educação, a cultura, a saúde, o turismo, a assistência social, tudo junto, todos em prol da mesma questão, A coisa aconteceria, daria um boom. a gente ia avançar muito. Porque tu imagina só, né? Porque assim, quando a gente fala de literatura, a gente está falando em todas as instâncias, porque todas as pessoas, para chegar em algum lugar, elas têm que ter um conhecimento. Uma formação.
Não é todo mundo precisa. Então, assim, se todas as secretarias andassem de mãos dadas, a gente ia também avançar pra caramba, porque não ia uma invisibilizar a outra. Porque às vezes parece essas invisibilidades. Né? Sim, o lazer. Porque a gente toca muito nessa educação. A gente quer essa questão do lazer. O livro professor é do lazer mesmo. Não tem oportunidade de pensar que falta muita coisa. Falta lazer, falta qualquer coisa. Uma simples biblioteca, ou uma geloteca, né, que são aquelas geladeiras centralizadas, eu acho aquilo incrível. É uma coisa muito simples de se fazer. Só precisa ter boa vontade de alguém para tomar conta, né? Tem que ser aquele fantasma em todo lugar. Mas assim, como seria importante um espaço desse e alguém às vezes em bairros que não chegam em nada? Isso já mudaria muito a realidade dessas pessoas. Voltando nessa questão que você falou aí, que tem que ter alguém para cuidar, é muito complicado. Só vai ter alguém para cuidar quando a gente apresentar para essas pessoas o que é um livro. Sabe? Eu tenho um projeto que eu empresto o livro para os alunos e eles não sabem mexer no livro. Eles não sabem, não tem essa coisa de como que eu vou mexer no livro. Como é que eu pego um livro? Né? O que eu posso fazer com o livro? Não, o livro você tem que cuidar, cara. Isso aqui, porque a ideia é que você pegue esse livro, que você leve, que você empreste para mais alguém. Não tem essa dinâmica, esse entendimento. O prazer de desfolhar, sim, não tem. de ler, reler uma estrofe, para poder entender como ele pode ser imersivo dentro da história. E aí vem uma problemática que está acontecendo na atualidade. A falta do sonho. A galera não sonha mais. O jovem, a criança não está sonhando mais, não está tendo aquele brilhantismo de futuro. Não tem. Entendeu? Porque tudo tá pronto. Porque o livro, a ideia do livro é isso, né? Cada página que você vai passando, você imagina que tem. Cara, você constrói, será que vai ganhar, será que não vai? E aí chega no final, né? E aí depois você conta essa história, você conta para outra pessoa e a pessoa tem interesse. E gosta daquele livro, ele pega, né? A gente não está tendo isso na atualidade. E a gente está destruindo as fábricas de sonhos. Né? E aí vem a maior problemática, né? Que são os pequenos. Porque os maiores já têm as suas adversidades, as suas problemáticas, as suas muletas e acabou. Agora os pequenos, como é que vai ser daqui a 5 anos, 10 anos? Eu fico pensando muito sobre isso. Né? E quais os lugares que a gente pode se apegar para a gente tentar fazer uma outra proposta, tentar fazer uma outra coisa. E aí é onde a gente começa a ter as dificuldades. E para a gente fazer os trabalhos de formiguinha, quem são os nossos parceiros? Até que ponto vai ser nossos parceiros? Eu acho que é mais ou menos isso. Bom, uma nova linguagem social está sendo formada agora, através desse pontapé aqui dessa palestra, com essa assessoria que teve aqui. E através disso aqui gerar uma nova reunião, como eu falei, trazer educadores, trazer secretarias para poder formar um grupo, para poder chegar e dialogar, trocar ideia, trocar saberes e as coisas ir para frente. Acabou. E a questão do livro, né? Porque livro, se você for discutir suporte, né? O pé da letra, né? É um tipo de suporte, né? E hoje com a tecnologia agora, PDF, enfim. PDF, que as pessoas querem receber, recebem, mas elas não fazem a leitura. Não. Porque chega uma mensagenzinha do Instagram, chega uma mensagem. Aí você, cara, aí assim,
eu sou problemático, eu gosto de livro, eu gosto de pegar, de cheirar, rabiscar. Não pode rabiscar livro. Eu sou estúpido, eu falo, o problema é meu, quem comprou fui eu. É guerra minha, eu faço o que eu quero. Porque você explorar o livro, né? Sim. Explorar o livro. Não, mas você vai rabiscar, como é que vai vender depois? Depois que eu morrer, eu não quero nem saber do que vai ser feito o livro. Meus livros estão todos rabiscados com anotação. É a última edição. Sabe? E aquilo, né? As pessoas vão e os livros ficam, né? E acho que é isso. Talvez o leitor, quando ele vê lá a minha anotação, de repente vai falar assim, pô, eu não entendi isso, deixa eu ler de novo. Né? Eu acho que é mais ou menos isso, mas o PDF, ao mesmo tempo que ele é positivo, ele acaba sendo negativo porque ele traz também essa ideia de não leitura. Aí eu tenho aqui, um dia eu leio, que não vai ler, você vai botar no celular, Tem livro PDF, que não vai ler. não vou ler. Agora, se fosse físico, Livro físico. se fosse físico, você leria. Então, acabado, para de edição, algumas que não vão editar nunca mais, tipo assim, eu tenho salvo, porque eu vou pensar assim que nele, mas assim, não me interessa ler, Tá no ônibus, tá no trem, tá na fila, tá. Bora! Não funciona. Apesar de ter suporte no tablet e o leitor de livro, né? Para quem gosta, né? Acho que a maioria prefere impresso, não sei. Né? Que não tem visão, baixa visão, aí eu acho que funciona. Mas assim, pra gente que pode, tem essa facilidade, poder pegar o livro, trocar, se ela pode ter o livro, não está sentindo trocar, não é a mesma coisa. É isso aí, galera. É uma discussão muito grande, porque a questão de suporte, né? Por exemplo, quando surgiu o livro, né? O tradicional, assim, muita gente falou mal e tal. Né? Estudei isso na história do livro, mas enfim. E a coisa foi se renovando, né? Tem papiro, enfim. Aqueles rolos, né? Muito tempo atrás eu via, né? Aqueles rolos e tal. E depois se modificou, e enfim. E cada tempo que se passa vem uma nova, né? Uma nova proposta de suporte informacional, né? E que vai gerar toda essa discussão que é válida e coerente, né? E agora as questões digitais, né? Como é que, né? Independente se você gosta ou não, mas é uma coisa que tem que ser discutida. A onda do momento é você não fazer mais a leitura do livro. Você pega, joga na inteligência artificial e ela te dá um resumo do livro. E aí a galera tá feliz com isso. Tipo, É porque foi lançada essa proposta agora. Tem que ser lançada uma nova linguagem dentro da proposta já antiga, que é o próprio livro, para a pessoa se sentir atraído. O que acontece com a digital? Eu trabalho com digital. Eu vou te falar que tem muita coisa no digital que é imposta. Não é acessível, mas imposta, porque é incoerente ao social. Porque ela peca na sustentabilidade. Tá entendendo? Para mim é um tiro no pé, né? Governo ou entidades apoiar 100% o digital na questão da acessibilidade de imprensa, porque tu está pecando na economia. E tem que trazer uma linguagem nova dentro dessa mesma proposta. Vamos supor assim, existe uma determinada quantidade de sarais dentro daquele município que vai ter uma triagem de movimento de assinatura, de autógrafo, com artistas locais. Né? Ou pode ser dentro do próprio município, ou quando a própria região BXD. Tá entendendo? Então a pessoa vai se sentir mais atraído a ler aquele artigo ali, aquele conteúdo ali. É o que está faltando. Tem que lutar contra o digital nessa questão negativa dele. Entendeu? E a internet não é para todos, né, gente? A internet não é um bem comum para todos. Não é. O acesso a um bom celular não é um bem comum para todos. Ela só está vencendo pela falta de contraproposta dela. Se não tem nada que ocupa aquilo ali, alguma coisa vai ocupar. É o que ela está fazendo. E está fazendo da pior maneira. Tá entendendo? É o que está acontecendo, pô. E é isso. Pessoal, é válido dessa discussão sempre, né? Enfatizo a democracia.
democracia, né, o espaço de liberdade de expressão. E, enfim, é muita coisa para discutir. Por exemplo, a gente está discutindo com um colega sobre, mas é artigo científico, né? Por exemplo, que é uma maneira, é digital, mas aí eu vou abordar um ângulo, que é a questão de você ter uma facilidade em apresentar seu projeto epistemológico. Tá? Eu acho que é um outro parâmetro. Tá? Mas, por exemplo, um livro de poesia, uma crônica, um romance bem elaborado, você vai ver como? Digital ou no papel impresso. Tá entendendo onde eu quero chegar? Entendeu? Até o artigo, cara. Às vezes porque o artigo você pode baixar e imprimir ele, né? eu imprimo ele, Você pode imprimir ele. do que ler no computador. Mas a facilidade de disseminação é um ponto importante. Entendeu? Você pensa, tudo bem, você vai imprimir, beleza. Você vai lá na internet, não, isso aqui me interessou, de valia para mim. O acesso é mais fácil. Aí tu baixa e imprime, lê, rabisca, etc. Diferente da nossa época, né? Que Diferente da tínhamos nossa que ir numa biblioteca, que às vezes só tinha duas vias do livro, e aí esperar um coleguinha abençoado devolver. De boa vontade, de empatia pelo outro devolver, que ficava, por exemplo, uma semana eu ia pegar para 15 dias, né? Mas aí deixa quieto. Porra, É igual o Johnny fazia isso, Johnny? Não, que isso, Johnny? Eu era ladrão de livro, roubava, eu estudei em Colégio de Freira, minha vida inteira, em Manaus. Colégio Presentíssimo Sangue. Aí então, depois que descobrimos que tinha uma biblioteca enorme, parada, lá da Freira, a gente na hora do recreio, nossa coisa era roubar livros. Roubava livros, tocava na calça, entendeu? Eu li as sete aventuras dos mares, o Senhor dos Mares, acho que ele agora. Timbal, Marujo, né? Eu li O Pequeno Príncipe, eu li vários livros que eram famosos, hoje são famosos, né? E eu pegava livro e levava para casa para ler, entendeu? Aí hoje eu vi que tem um livro baseado no livro, garoto que roubava livro, né? Eu já fui pioneiro nisso. Já roubava livro. Posso estar equivocado. Eu tinha uma biblioteca minha. Eu acho que as freiras sabiam, sabe? Mas elas deixavam, porque roubar livro não deve ser uma coisa. Roubar é roubar, tá certo. Mas não deve ser tão grave quanto roubar, até é um alimento, né? Hoje em dia. A influência aí da São Miguel da Portela, que influenciou a venda do livro, né? O defeito de cor, né? É mais vendido hoje, né? É um livro bem robusto, né? Eu não li, mas eu conheço o livro. Eu não li. Você franco, mas vou te mandar PDF. é um livro bem robusto. E em São Paulo, foi o Mário de Andrade, né? Foi o Mário de Andrade? Foi o Mário de Andrade, foi até campeã, né? Enfim, essas influências aí, né? E tem um lado positivo, né? Porque, por exemplo, antes ninguém conhecia, né? Por exemplo, defeito de cor, ninguém conhecia. Eu conhecia, apesar de não ter lido, mas eu sabia, né? Da relevância, já estudei a discussão sobre o livro e tal. Cidade Alegre, Estava imaginando a Ana Vitorivia, ela está filmando lá para São João, todo mundo vai para vir. Eu estou vindo, viu? Confesso que me perdi no horário e tal, e eu estava na mesa do zoólogo tratando lá, fazendo meu exame lá, fiquei lá, tirando quase 3 litros de sangue lá, entendeu? Aí depois que eu fui almoçar, eu vim para cá. Mas eu posso puxar um questionamento sobre esse livro aí. Se a Ana estivesse aqui, eu ia ver com ela, acho que com certeza, não sei se eu vou botar. Um defeito de cor, a palavra está correta, é isso mesmo? Porque ser negro é um defeito? Porque a ideia é essa, né? Porque na verdade ser negro, a cor negra, é visto pela branquitude como defeito. No caso, é uma figura de linguagem. O senso comum, né? O senso comum enxerga dessa forma, né? Como se fosse uma visão branca da coisa, não um defeito. Tá, entendi, porque eu ia questionar essa história aí. Ela questiona tudo. Ela é maravilhosa, ela tem uma fala muito boa, um livro muito bom. Mais legal de tudo, qual que é a nossa agora, e o único carnavalesco que vai na tela, está aqui, em Nova York. Vai ter empresa, você vai incrível. Nossa perninha, Mais uma ênfase, né? Mais uma ênfase, né? Pessoal, mas aí talvez, quando esse é o lance também, né? Você tem que ser visto fora para depois você ser visto dentro. Né? Lamentável. Lamentável. Mas é uma estrutura. O que eu falo sempre,
Eu tô com uma TV, galera, sabe o rapaz aqui, não sei qual nome? Hudson, Johnny de Gol, tá? Eu vou trazer para você então. Eu tô com uma TV aí que tá aberta, todo mundo que quiser participar de alguma maneira, ou sendo entrevistado, ou montando um programa, não tem problema, a gente está abrindo todos os horizontes que é possível, né? Então a gente está com essa TV e tal, a gente está botando lá, e tem um lugar, bota os artistas, pouca gente mandou, mas não mandaram, dizendo quem ele é. Eu falei, diz quem você é, se apresenta ao mundo. Alguns disseram lá o que são, e no final eu coloco, o artista que você valoriza hoje já foi artista local um dia. Valorize o artista local, porque ele um dia pode ser valoroso igual qualquer outra pessoa. Mas é só ele fazer igual, a Raíssa, né, skatista, que ela pediu tanto apoio, tanto patrocínio, chorou, e quando chegou, depois que ela foi vencedora, e todo mundo quis pegar ela no sol. Sei como é que é isso. Aí ela falou, não quero, vocês não me apoiaram, como é que Sei como é que é isso. Tem um caso específico disso aí, né? No Osasco, tá lá, né? Que eles pediram o espaço lá e não cederam. Eles rodaram, ficaram famosos, quem foi lá e sentou na beira do palco e xingou o cara da época lá, com palavrões, inclusive e tal. Aí eu estava lendo um negócio do cinema, agora há pouco aí, pessoas que deram a volta por cima, vários artistas que deram a volta por cima, não eram nada, e depois lançaram uma hora ou outra, como Stallone, por exemplo, que era lá né? Mas eu costumo dizer em geral aqui, que o pessoal ensina a gente a captar dinheiro. Eu botei isso na pesquisa que houve sobre a Valores de Blanc, eu botei lá que tem que ensinar também o contador e a empresa que eles serem beneficiados quando eles ajudam algum projeto, entendeu? Porque eu costumo dizer que eles gostam de querem ver o Leonardo DiCaprio lá no Titanic, mas não querem incentivar o Leonardo DiCaprio porque ele estiver fazendo um filminho, um curta-metragem, um teatrozinho aqui, entendeu? Eles querem ir lá ver o filme lá do cara, mas não querem incentivar agora, entendeu? Desculpa você me deu uma mudada aí do assunto, mas é a questão do livro, da defeito de cor e tal, que me levou aí. Pessoal, eu infelizmente vou ter que encerrar aí. Eu sei que o papo está muito bom. Do nada virou uma roda de conversação, né? Não, mas é isso, a proposta é essa. a gente pode tomar um barzinho no quer desse. Conversar mais. A proposta é boa. O encontro bíblio-etílico, não é isso? A proposta é essa, Wilson? O encontro bíblio-etílico, é isso? A proposta? Ele não pode beber, não quer dele, mas ele pode ficar tá todo mundo mandando. Vê na gente beber, pô. Ele pode ficar sentadinho do nosso lado, a gente vai arrumar sal e açúcar pra você. Parou? Dele, todinho. A gente arruma sal e açúcar pra você. Aí com a água, Mesmo Bem, pessoal, agradecendo a presença de vocês, eu vou ter que encerrar. Obrigado a vocês aí, obrigado à Secretaria de Cultura, toda a equipe da Secretaria de Cultura do município de Belford Roxo, o Conselho de Cultura, IG Belford Roxo. O que mais? Arte e Cultura, nós da Baixada. TV Nova Belfort. TV Nova Belfort, Hudson, Espaço Ideias Produções, com o Léo, IG Belford Roxo aqui, o Gil. E pessoal, qual o seu nome? Luiz, a presença do Luiz aqui também conosco. E encerramos aí. E que venha novas etapas, né? Novas discussões. Quem quiser me chamar para discussão, por gentileza, será um prazer, né? Para a gente trocar ideias, né? A minha presença é só mais um. E chamar, aguçar a sociedade civil aí para essa discussão polêmica aí. Que vamos à luta, né? Obrigado, pessoal. Show de bola. Vamos lá,